Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um conto de Machado de Assis, sobre o alienista, obra publicada em etapas na revista Estação no ano de 1881 e que a partir de 1882 veio a integrar o livro Papéis Avulsos. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Existe uma discussão entre os teóricos da literatura se, na verdade, o alienista é um conto ou uma novela, visto que o seu tamanho ele excede o que, em regra, é um tamanho de um conto. Né? Nessa obra que eu tenho aqui, que é um conjunto de contos, né? São contos escolhidos, uma coletânea que pertence à coleção Clássicos da Literatura. O Alienista ele possui 47 páginas. Essa obra pertence à fase madura de Machado de Assis, é uma obra realista, lembrando que o realismo é uma corrente literária que ocupou a segunda metade do século XIX, uma corrente mais comprometida com a descrição fidedigna da realidade, uma corrente que faz críticas, né? À sociedade de maneira geral, principalmente as suas elites, que faz análise psicológica das personagens e que também traz uma abordagem mais direta, né? Mais enfocada na miséria, na pobreza e na tragédia humana. Mas a história se organiza da seguinte forma: nós temos nosso protagonista, Simão Bacamarte, que é oriundo da elite de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E Simão Bacamarte, pessoa inteligentíssima, ele vai estudar na Europa, ele estuda medicina em Pádua, em Coimbra, e é uma pessoa notabilíssima. Inclusive, recebeu um pedido do rei para que fosse reitor da Universidade de Coimbra, mas ele recusa. Ele diz: não, eu sou de Itaguaí, Itaguaí é minha terra, Itaguaí é meu mundo, e é para lá que eu quero voltar. E lá ele conhece Evarista, uma viúva de 25 anos, com quem ele se casa. Não porque ela seja bonita, ou ela seja prendada, ou tenha alguma característica especial, mas porque ela apresenta características fisiológicas que, na opinião de Simão Bacamarte, lhe daria filhos saudáveis, né? Inclusive, na obra fica claro que Dona Evarista ela era carente de qualquer tipo de beleza, mas acontece exatamente o contrário. Dona Evarista não lhe dá filho algum e Simão Bacamarte ele vai encontrar vazão para sua frustração se dedicando aos estudos, à ciência. E Simão se envereda pelo estudo das patologias mentais. Ele vai se tornar um alienista, né? Ou seja, uma pessoa que se ocupa dos alienados. E ele percebe que na cidade de Itaguaí existem vários loucos, né? Vários doentes mentais, que ficam trancafiados em alcovas, né? Naqueles quartinhos sem janela, né? Presos nas casas, escondidos basicamente. E ele decide então que para estudá-los era preciso reuni-los em um local específico, um local adequado, e ele tem a ideia de fundar na cidade de Itaguaí uma instituição de recolhimento, uma casa de repouso, uma casa de alienados. E ele articula junto à Câmara Municipal essa ideia, inclusive ele vai até o plenário da Câmara e ele faz um discurso brilhante, entusiasmado, de maneira que move todos os vereadores presentes e eles lhe concedem a autorização para construir uma clínica. E além da autorização concedida pela Câmara, essa ainda ficou de financiar os gastos com alimentação e cuidados daqueles loucos pobres, cujas famílias não poderiam pagar pelo seu tratamento. Então a instituição, a Casa Verde, ela é construída, é um edifício vultuoso, um edifício impressionante, e na Casa Verde são internados em princípio os loucos tidos como furiosos, né? E aqueles mansos, também conhecidos como idiotas. E tem uma repercussão bastante positiva. Essa clínica não atendia apenas a cidade de Itaguaí, mas também as vilas locais, mas passa a existir uma apreensão entre a população de Itaguaí, visto que o volume de recolhimentos, né, de internações na Casa Verde, ele começa a aumentar de maneira expressiva, até que acontece o episódio com o Costa,
Costa era um cidadão bastante querido da população de Itaguaí, e o Costa havia recebido uma herança de um tio, R$ 400.000, que, se aplicado e dividido, poderia lhe render conforto até o fim dos seus dias. Mas o Costa, ao contrário, ele emprestava seu dinheiro para as pessoas, para amigos, parentes, conhecidos, sem cobrar qualquer tipo de juro, de forma que, dentro de 5 anos, o Costa se encontrava sem nada, né? Sem herança alguma. E Simão Bacamarte entende que isso é um desvio e acaba por recolher, né, internar o Costa na Casa Verde. E a partir desse momento, o Simão Bacamarte ele passa a recolher a Casa Verde qualquer pessoa que apresentasse o mínimo sinal de excentricidade, qualquer desvio insignificante de conduta que fugisse, em tese, ao racional. Ele era pego no laço e recolhido à Casa Verde, e foi criando um clima de tensão na cidade e beirava a rebelião. E Simão Bacamarte, que até então só recebia elogios, né, de consideração da população de Itaguaí, começa a ser chamado de déspota, de tirano, de ditador, até que a tensão ela alcança um ponto que explode uma espécie de rebelião. Essa rebelião ela é liderada por um barbeiro que chamava Porfírio. Esse Porfírio ele tinha aspirações políticas, e ele enxerga nessa oportunidade a ocasião de se projetar. A população ela marcha em direção à Casa Verde, gritando palavras de ordem, e quando estão às portas da instituição, gritam por Simão. Esse sai, os atende, mas faz um discurso de pacificação e os ignora. E quando os revoltados estavam para invadir, né, usando a força, a Casa Verde, chega um reforço policial, né, os dragões chegam para conter essa revolta, e se dão embates, né, e pessoas morrem, pessoas se ferem, mas acaba que essa guarnição de dragões, ela, na sua maioria, ela adere à revolta, e existe um deslocamento de objetivo aí. Os revoltosos eles marcham para a Câmara Municipal, eles depõem os vereadores, e é formada uma espécie de governo provisório, sendo o chefe desse governo Porfírio. E Porfírio, como estratégia para abordar a Casa Verde, ele tenta usar a diplomacia. Ele desloca, assim que o governo foi, novo governo foi instituído, a situação foi mais ou menos pacificada, ele, suas ordenanças, né, dois auxiliares, ele vai até a Casa Verde, ele é recebido por Simão, e eles conversam, e na verdade Porfírio diz que não é necessário radicalismo, que a liberação de alguns dos reclusos, né, apaziguaria os ânimos e resolveria a questão, e eles entram numa espécie de acordo. Mas logo depois que o Porfírio ele deixa, né, a Casa Verde, o Simão Bacamarte, por sua vez, ele aumenta o nível das internações, e em 5 dias ele coloca 50 indivíduos dentro da Casa Verde, que ele consideraram como mentecatos, né? Como obtusos, como imbecis. Isso reaviva as tensões, e quando estão para explodir novas ações violentas, tropas de reforço são enviadas pelo vice-rei, e o poder, né, o status quo, a situação em Itaguaí era restaurada na condição pré-revolta. Nessa ocasião é quando o prestígio de Simão Bacamarte talvez alcance seu ápice, que assim que a ordem é restabelecida, ele exige que o líder da revolta, né, o barbeiro Porfírio, lhe seja entregue, né, o que lhe é garantido, e ainda mais, lhe prometem ainda mais 19 adeptos, né, seguidores do barbeiro, que estavam se recuperando de pancadas, né, e surras que haviam tomado durante as ações revoltosas. Mas o clima em Itaguaí é um clima de revolta, situação de desconforto, né, os ânimos não foram apaziguados, mas repentinamente a população ela é surpreendida, né, os vereadores são surpreendidos quando Simão Bacamarte ele oficia a Câmara dizendo que liberaria todos os loucos da Casa Verde.
Isso porque, analisando os seus trabalhos, né, os seus estudos, ele chegou à conclusão de que quarto, quintos da população da cidade estavam recolhidos à Casa Verde. E revisando as suas teorias, ele descobriu que a regra, que na verdade a sanidade ela é caracterizada por alguma espécie de desvio, né? E que a loucura, no caso, seria a exceção, né? Quem apresentasse traços de extrema normalidade que de fato estariam doentes. Então, os loucos são liberados, e isso é motivo de grande alegria na cidade de Itaguaí, porque as famílias são restabelecidas, né, as relações são reconstruídas, os amigos se encontram novamente, os parentes podem conviver e o clima de amizade, de bem-estar, ele retorna à cidade de Itaguaí e aquelas mesmas pessoas que insultavam o Simão Bacamarte agora passam a elogiá-lo, né, principalmente o seu espírito, a sua visão além do comum, além do ordinário. Mas seguindo aquele raciocínio, o Simão Bacamarte ele passa a recolher para a Casa Verde aquelas pessoas que aparentemente são normais, né? Que são razoáveis, que são coerentes. Então, se por acaso ele cruzasse com a pessoa que lhe apresentasse um argumento muito razoável, né? Muito ponderado, ele chegava à conclusão que aquela pessoa estava louca. E aquela pessoa, ela era recolhida à Casa Verde. E ele recolhe, inclusive, amigos, né? Pessoas das suas relações, e chega ao ponto de internar a própria esposa. Dona Evarista passa uma temporada, né? Isso aí causa um espanto assombroso entre a população da cidade, internando a própria esposa. Mas ele se justifica para suas relações, que é só por algum período, que a situação dela era uma situação curável. Mas finalizando o resumo aqui do conto, o Simão Bacamarte ele faz mais uma revisão das suas teorias, ele analisa novamente os seus estudos e acaba por liberar todos os internos da Casa Verde e ele chega à conclusão que na cidade de Itaguaí não existia nenhum demente, não existia nenhum maluco e que o problema era com ele mesmo. De maneira que ele se interna, ele se recolhe e passa lá vários meses até a sua morte. Essa obra levanta uma discussão sobre o que seria a loucura e o que seria a normalidade, né? Qual que é a linha exatamente que separa uma condição da outra? Eu imagino que na época essa obra levantou uma discussão, né, sobre essa questão, mas hoje nós sabemos que a ciência ela já traçou limites mais seguros, né, para fazer essas classificações e hoje em dia nós temos recursos terapêuticos, né, tratamentos bem mais eficazes e amenos, né, menos radicais, menos invasivos. Mas é um livro, um conto, na verdade, né, marcado pela ironia, né, a ironia fina de Machado de Assis, que é bastante característica da sua frase realista. É um livro que ele é bastante, novamente, é um conto que é bastante requisitado para vestibulares de várias instituições e é um conto que vai te tomar uma leitura de aproximadamente 2 horas, eu acredito, no máximo. Nós temos certeza que vocês gostarão dessa leitura. É dessa forma que nós encerramos e caso você tenha gostado, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de seguir o canal, acionar as notificações e de nos acompanhar aqui no YouTube. Então um abraço e até o próximo.